Olá, bem-vindos ao mais novo programa Universo Maçônico, um programa que traz para vocês curiosidades sobre a maçonaria. E hoje vamos falar um pouquinho sobre maçonaria e o comunismo. O que tem a ver o comunismo envolvido com a maçonaria, se houve perseguições, se a maçonaria é comunista ou não. Estamos longe aqui de querer dizer para vocês, explicar o que é comunismo, claro, vamos dar uma pincelada, mas a ideia é abordar o que aconteceu com a maçonaria nos períodos e nos países em que ocorreram o regime comunista. Para isso estamos aqui com Hamilton Sampaio, nosso historiador, Maurício, nosso cientista político. Então, temos aí um pessoal bom hoje para discutir sobre isso. Então, a ideia não é defender ou criticar o comunismo, é explicar isso. Onde ele se entrelaça com a maçonaria. Onde cruza com a maçonaria. Sim. Maurício, como cientista político, podia começar falando, né, Maurício, sobre como surgiu o comunismo, quem foram os principais agentes da formação do comunismo, qual país, o que eles fizeram. Por quê? Olá, professor Álvaro, professor Hamilton, todos que nos acompanham, né? Para a gente entender, né, o comunismo, é importante a gente voltar lá no século XIX e entender a teoria do Marx, né? Marx e Engels, né? Que foi ali que, vamos dizer, que se fundamentou a linha comunista. Nós tínhamos nesse período ali, eles defendiam três questões ali, né? A abolição do Estado, a abolição da propriedade privada e uma sociedade sem classe. Era um fundamento deles, né? Só que para poder operar o comunismo era necessário o socialismo científico. Então, nesse período, vamos dizer, foi esse meio que eles encontraram para poder fundamentar essa linha, né? Vamos dizer, esse seria um preâmbulo. Né? E isso aí foi logo após a Revolução Industrial. Isso, foi no período da Revolução Industrial. O que acontecia? Nós estávamos saindo naquela época do período da sociedade de produção feudal para uma sociedade de mão de obra mecanizada e assalariada, né? Então teve todas essas transformações nesse período, né? Isso fica muito mais claro também no Manifesto Comunista de 1948, que o Marx e o Engels detalham mais esse plano. E você vê, né? A gente começa ali na Revolução Industrial porque a população sai do setor agrícola, vai para os grandes centros trabalhar na indústria. Tem uma migração, né? Tem uma migração grande, só que a pessoa sai daquele campo onde ela cultivava e vai para a indústria trabalhar 18, 20 horas por dia. Não existia nenhum padrão de... Não tinha leis trabalhistas, trabalho, não tinha nada. né? Exatamente. Isso foi um campo fértil para aparecer a Revolução Comunista, na realidade, né? Que culminou em 1917, né? Com outubro de 1917, com a criação da União Soviética, né? Com todos os estados da cortina de ferro e tal. E isso, a maçonaria, ela já existia nesses países antes, claro, e houve um desalinhamento ali a partir de 1920. Trotsky faz uma declaração também contra a maçonaria, né? Explicando que a maçonaria podia se tornar um local de infiltração da pequena burguesia dentro do sistema comunista. E que deveria ser abolido. Inclusive ele fala até sobre usar uma vassoura de ferro para abolir a maçonaria, proibição. Os membros do partido que eram maçons foram obrigados a abdicar da maçonaria. E mudou também até o acesso para o partido. Começou a haver uma investigação de 2 anos para ver se haveria fidelidade. Então eles já entendiam que a maçonaria ela tem alguns aspectos, como nós falamos hoje, de convergência social, de política social, com o comunismo, né? Porque aquela questão do ser humano ser o centro das coisas, mas é só teoria. A maçonaria prega isso de fato. E o que acontece também na questão do comunismo, né? O Estado quer controlar tudo. E a maçonaria prega liberdade de pensamento. Então, são os 2 pontos do lema da maçonaria. Liberdade, igualdade e fraternidade. Exatamente. Igualdade, beleza, igual ao socialismo. Mas e cadê a liberdade? Isso dentro do socialismo ou do comunismo? Exato. Então esse é o problema. Nós já comentamos, né, quando falamos sobre os carbonários, quando falamos da unificação italiana, do Giuseppe Manzini, lá em 1830, 1840, ele chegou a se filiar nos partidos comunistas, porque tinha ideias semelhantes. Sim. Mas depois, quando ele viu que era contra a igreja... Não era bem isso, né? Exatamente, né? Opa, isso não é a nossa maçonaria, e caiu fora. A religião era um problema também pro projeto comunista, né? Porque a religião, a teoria do comunismo também fala sobre isso, que a religião é o mal.
é um mal do Estado, né? E Trotsky era o herdeiro político de Lenin, né? Que foi assassinado depois no México e tal, e o Stalin assumiu através de uma carta que ele falsificou, enfim. Essa história, não precisamos entrar nisso, porque nós não vamos falar sobre comunismo, que teria de ser um programa só sobre isso daí. Sobre a história do comunismo. Isso, e eu não me sinto qualificado para falar, mas nós podemos dar umas pinceladas e tal, para as pessoas entenderem quem é quem. Então, Trotsky era o herdeiro político de Lenin, era o herdeiro de fato de Lenin, de direito, e o Stalin foi o cara que usurpou o poder dele. Ele se exilou, depois Trotsky se exilou no México e foi assassinado a machadadas depois no México e tal. Depois nos anos 60, acho que 50, 60, não lembro exatamente. Mas eles tinham essa teoria. Eles achavam que a maçonaria seria o grande mal do comunismo. E isso não só no comunismo, né, professor Alva? Daí nós vamos falar de outras coisas também. De todos os outros regimes. Isso. Era o Trotsky que falava que no local de cada igreja deveria ser destruída e construída uma escola? Sim, porque, claro, a igreja era o mal do Estado. Exato, porque eles, a igreja pregava liberdade, pensamento e tudo isso daí, né? Eu sou partidário de destruir todos os estádios de futebol e fazer uma escola no lugar dos estádios. Eu também. Né? Mas tudo bem. Mas eu respeito quem gosta de futebol, né? Só para a gente fazer uma linha do tempo, né, professor Hamilton? A Revolução Russa foi de 1917 até 1922, que daí se consolida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exatamente. O Lenin morre em 1924, se eu não estou enganado. Sim. E daí assume o Stalin fica no poder. Fica no poder. É interessante porque a partir de 1922 é que o Trotsky, 1920, 22 é que o Trotsky fala desse jeito sobre isso. Congresso, né? Foi isso, 1922, quarto encontro comunista, congresso comunista que eles têm e tal. Ele fala sobre isso e faz um manifesto sobre isso. E daí, a partir desse momento, dentro da União Soviética, é banida a maçonaria, totalmente. E daí nós temos os outros países também, que são comunistas também, né? Que foram proibidas. Nós vamos falar sobre comunismo, vamos falar sobre os outros países também de extrema-direita também, né? Fascismo também. O nazismo a gente já falou, fizemos programa sobre o nazismo, mais de 200 mil maçons mortos. Só durante a perseguição da época do nazista. Que é a mesma ideia, né? O cara queria ter um poder absoluto e via na maçonaria um poder paralelo que incentivava as pessoas a pensarem. Isso. Esse era o maior problema deles. Liberdade, né? Porque isso é um problema que nós detectamos na história, né? As lojas maçônicas são lugares, ou deveriam ser lugares, né, em tese, de liberdade de pensamento dentro das lojas, né? De segurança de pensamento, que é isso. Então, seriam lugares onde as pessoas podiam se encontrar e falar sobre coisas, mesmo não podendo falar sobre política partidária, mas ela podia falar sobre política, sobre coisas críticas sociais e tal, né? Então... É que os regimes totalitários, eles sempre se assustam, né? Com a intelectualidade e com a espiritualidade, né? Sim. Pode ver, igreja Então não foi só o comunismo, nós falamos, foi nazismo, fascismo. Até mesmo a extrema-direita tem medo, né? Isso, daí nós tivemos a Alemanha, né? Da ascensão da Alemanha nazista, nós tivemos o regime de Franco na Espanha também, houve uma perseguição muito grande. Nós tivemos em Portugal, né? O Salazar, né, professor Alva? Então houve uma perseguição também muito grande. A China comunista. A partir de quando foi? 49? 49, né? Anos 40, na década de 40, 50. Então houve um banimento das lojas maçônicas da China, apesar de existirem lojas maçônicas chinesas fora da China, mas na China é proibido lojas maçônicas, né? Hoje na Rússia é permitido, mas na época da União Soviética era proibido. Os países comunistas, Coreia do Norte, não existe maçonaria. E em Cuba nós temos um caso interessante, né? Interessante. Que daí depois a Revolução Cubana em 1959, né? Isso. Também perseguiu. Ela restringiu, né? Mas ela não fechou totalmente porque os revolucionários encontraram abrigo durante a Revolução nas lojas maçônicas. Então houve um contraponto. Entre eles o Fidel Castro. Isso, o Fidel Castro, exatamente. Fidel Castro vem falecer agora em 2016, se não me engano. Tem uns... uns 10 anos, talvez. 10 anos, por aí. E agora parece que estão perseguindo a maçonaria em Cuba. Claro. Mas ficou todo esse período, como a Maurício falou, meio restrita, mas funcionando no momento. Mas todos os países onde tem um controle do governo sobre o povo, a maçonaria é banida. É a primeira coisa que eles fazem. Não que seja, vamos dizer assim, um dos pilares, mas junto com a igreja é um dos pilares de liberdade da sociedade, né? Não tem, então, isso... E normalmente eles fazem aquela associação, maçonaria com os sionistas. Isso, falou em judeu, né? Já fala em judeu. Isso. Que foi o que o Hitler utilizou, o que o Salazar utilizou, o Franco utilizou. Era a conspiração judaico-maçônica. Que daí nós vamos voltar aos livros lá do Protocolo de Sião, né? Falamos sobre isso. E é interessante porque tem muitos autores no Brasil e muitos pensadores que falam que a maçonaria ela teve origem comunista.
mas se você analisar, ela tem alguns vetores de, vamos dizer, similaridades com a questão social e só. Mas a maçonaria, ela é uma entidade que, se nós formos analisar, ela é uma entidade talvez mais de centro-direita, né? Porque ela fala sobre a questão da família, né? Ela prega sobre a questão da família e você precisa acreditar em Deus para entrar. Então, quer dizer, ela está ligada na religião, quer queira, quer não, né? Na religião não é religiosa, porque não prega dogma. E o comunismo é dogmático, o comunismo é dogmático. Então, não tem como, é incompatível mesmo a maçonaria com o comunismo. E a maçonaria está nesses locais, sempre ela está pregando a questão de liberdade, espaço de pensamento. Então, ela vai ser perseguida. Quando nós falamos no programa sobre maçonaria e igreja, que vem lá desde a bula iminente, lá de 1720 e pouco, lá, a última defesa que teve, antes do Concílio Vaticano II, lá em que o João Paulo II e depois o Ratzinger ratificou a exclusão da maçonaria, uma das defesas foi: a maçonaria nunca fez nada contra a Igreja Católica e vocês perseguem. O comunismo é extremamente contra qualquer tipo de religião e vocês nunca falaram nada contra eles. Queimou igreja, explodiu igreja, né? Matou padre. Mas foi um argumento em vão, não resolveu. É porque é uma coisa que não tem sentido, né? É mais fácil você... na realidade é o seguinte, o que acontece? Existia talvez uma esperança de se infiltrar as igrejas de volta no comunismo, mas é impossível, porque o comunismo, do jeito que ele foi formatado, o comunismo mesmo, né? Não o que a gente vê hoje. Hoje é uma, vamos dizer assim, é um comunismo diferente daquilo que foi formatado na época da criação do Lenin e tal, todos os pensadores, do Engels, mesmo o Mao, né? Mao tem a linha albanesa, a linha de Mao, tem várias linhas antigamente, né? Hoje não existe mais isso, mas antigamente, na década de 90, mais ou menos, nós estudávamos o comunismo, então tinha várias linhas. Olha, você é da linha albanesa, você é da linha do Mao, você é da linha... Tem várias interpretações, isso, né? Exatamente. Então hoje não. Hoje hoje é confuso isso. Porque hoje o único país que nós sabemos que é comunista mesmo, vamos dizer, de todo, mantendo isso daí, é a Coreia do Norte. Os outros países todos já abriram. A China não dá para dizer que é comunista mais também. A China não, tem o controle do Estado. Teoricamente não é mais. Esses dias eu até discuti com uma pessoa sobre isso. A pessoa falou, não, mas a China não é comunista. Eu falei, mas ele disse não é. E ele me mostrou que não é mesmo. A China não é mais comunista no sentido antigo da palavra da Revolução de Mao, entendeu? Então, ela mudou a economia dela, é uma economia mais de mercado, existe um controle do Estado, né? E talvez a característica do comunismo seja o controle do Estado. Daí volta a ser comunista, né? Mas fora isso daí, não. A Rússia também, né? Hoje, que não existe mais a União Soviética, a Rússia hoje é uma federação, mas se nós formos analisar, ela continua sendo um país com controle do Estado também, né? Então, e a Coreia do Norte, que é o mais rígido de todos, né? Hoje, acho que é o mais... O que daí não tem nada, a televisão é programada. Totalmente proibido. E é aquilo, né? Volta o sentido da palavra do comunismo para o controle do Estado. Que lá, assim, o imperador lá, como é que chama lá? O Xi Jinping, alguma coisa. Xi Jinping lá, ele determina tudo e acabou, né? Então, a voz dele é o Deus, né? Ele é o Deus e resolve qualquer problema. Eu vi um programa esses tempos sobre isso também. O pessoal ingleses foram lá para operar catarata na Coreia do Norte. E foi interessante, as pessoas levantavam depois da cirurgia e elas não agradeciam o médico. Elas iam na frente do cartaz, onde tem a foto do caboclo lá, e ficavam lá agradecendo, grande líder, obrigado por você ter feito isso para mim. Mas é o medo, né? Isso é o medo, é o controle do medo. E hoje nós temos um problema sério em Cuba também, que é o quê? As gerações que estão em Cuba não viveram a liberdade. Então, as gerações já cresceram nesse regime que está lá. Então, eles não sabem que existem outras coisas. Como funcionava Cuba nos anos 50, apesar de muitas críticas, o pessoal vai dizer, olha, Cuba era um prostíbulo americano, aquela coisa toda, que era um cassino, só tinha criminoso e tal. Mas Cuba era um país em ascensão. Tanto que os carros e as motos que tem lá, só tem lá. Porque depois da expulsão do... o Fulgêncio Batista, né? Que foi derrubado pelo Fidel Castro, o país entrou no bloqueio militar, no embargo e tal, e virou o que virou, né? Hoje, como é um país em ruínas, o país inteiro. E aquilo, às vezes, vai uma ou duas gerações para mudar o pensamento das pessoas. Isso. Quando nós falamos do tabernáculo, do Templo de Salomão e a maçonaria, por que o povo de Israel saiu do Egito e levou 70 anos para chegar na Terra Prometida, sendo que era 200 quilômetros? Isso. Podia ter andado num mês ou 40 dias. 40 dias. Por quê? Porque precisava trocar aquela mentalidade de escravo deles de 400 anos de escravidão. Então, trocou-se toda uma geração,
Então, o povo que entrou na Terra Prometida não sabia mais o que era escravidão. Essa questão em Cuba é exatamente isso. Não existem mais pessoas que lembram como é que era. Então, o pai já nasceu sob o regime comunista. Então, o jovem está lá, ele não sabe. O pai deles, não, já era assim mesmo. Você não tem papel higiênico, não tem sabonete e tal. E tem gente que acha bonito isso. É diferente do caso da União Soviética, né? Porque a União Soviética durou de 1922 até 1991, sim, né? Sim. Aí que eu acho que é o pulo do gato que a China observou que aconteceu, né? Sim. Teve uma crise econômica, também a tecnologia não acompanhou. Não acompanhou. Teve uma destruturação dos outros países, né? Que compunham ali não tinha como manter aquilo, não tinha como manter, porque não se sustenta. E nisso daí a China, vamos investir em tecnologia. Vou mudar minha cabeça, né? Vamos dar um pouquinho mais de dinheiro pro povo, mas eles continuam com a mão de ferro. Sim, a gente tem ordem social e o domínio. Então isso aí a China não deixou sair. O controle existe, apesar de... na China, muita gente... Esses dias eu estava vendo sobre isso, o pessoal fala, não tem... por exemplo, o pessoal de gênero lá tem sim, tem, só não pode fazer manifestação. Então, eles têm um controle que está no segundo plano sobre o povo, né? Não aparece muito, mas está ali o controle, entendeu? O controle está ali. Se você for lá falar mal do cara, eles vão te prender e pronto. Esses dias eu escutei uma palestra sobre o Salvador Allende, também aqui no Chile. Sim. Porque o Chile ele sempre foi de direita, sempre foi financiado pelos Estados Unidos, todos os seus presidentes. E então começou a se formar o Partido Socialista no Chile. Finalzinho ali, 1968, 69. Salvador Allende virou vereador, depois virou deputado, e em 70 convencem ele a ser candidato a presidente. E Estados Unidos injetando dinheiro, tanto militarmente quanto comercialmente, para que a direita continuasse. Mas o Salvador Allende ele consegue ganhar. Isso, daí tem um golpe, nada. E depois, em 73... Então, lá nesse documentário, eles falaram que ele não se matou. Ele se suicidou com uma metralhadora que ele tinha ganho do Fidel Castro. Porque ele ficou sozinho dentro do palácio, né? Isso. E daí ele foi de rádio em rádio, fazendo pronunciamentos, antes que o exército vinha fechando todas as rádios. É interessante a história. E hoje o Chile é um país que o regime hoje, se eu não me engano, é um regime de esquerda hoje. Um presidente de esquerda. Não sei, presidente de esquerda, não. Então, é interessante isso, porque já está enraizado ali no país, né? O Uruguai também, né? O Pepe Mujica também. Então, isso houve, porque se nós analisarmos a questão da América Latina, nós temos vários países que eles ficaram com esse regime durante o período, e os Estados Unidos tentando fazer uma balança para manter a questão, vamos dizer assim, do capitalismo, mantendo o poder ali, entendeu? Então, isso existe desde o... É que a figura do Fidel sempre influenciou muitas esquerdas aqui na América do Sul, sim, né? Sem dúvida. Como geral, né? Sim, sem dúvida. O neto do Salvador Allende, que estava fazendo essa palestra, ele falou assim, por que nós temos que tomar cuidado com os golpes? Porque às vezes o golpe está sendo planejado e você não percebe. Por exemplo, ele falou assim, meu avô, presidente do país, e ele fazendo de tudo para melhorar socialmente o país, e nós íamos ao mercado e não tinha fruta, não tinha leite, não tinha pão, tudo vazio. Não tinha nada no mercado. Teve o golpe, ele se suicida. No dia seguinte, todos os mercados estavam abastecidos. Tinha algum problema, isso é possível? Né? Ou todos participaram da trama do golpe? Sim. A sociedade estava envolvida, né? Claro. Claro, esse é um problema, né? É um problema. E nós sabemos que existe essa pressão popular, às vezes, para derrubar o governo, né? O governo do Uruguai acho que caiu por causa de uma greve de caminhoneiros, né? Se eu não me engano, quando isso... Teve um negócio, não sei se foi no Uruguai ou no Chile, mas teve uma questão de uma greve de caminhões lá que fechou o país e destruiu a economia. Então, quer dizer, isso nós temos tanto na esquerda como na direita, né? O comunismo e o fascismo também. O fascismo também perseguiu a maçonaria. Em Portugal teve uma perseguição muito grande da maçonaria, foi proibido. Na Espanha também, a Espanha com o Franco, né? O Franco, alguns pesquisadores falam que ele tentou entrar na maçonaria e não conseguiu, enfim, mas... Por isso perseguiu. Isso, foi perseguido. No Brasil, né? Getúlio Vargas, nós conversamos sobre isso esses dias, fizemos um programa sobre isso, né? Falamos da intentona comunista. Da intentona comunista na década de 30, o golpe de Estado em 1930, o golpe de Getúlio e tal, depois o Estado Novo. O Estado Novo, durante o Estado Novo, foram fechadas várias lojas maçônicas. Todas, né? Todas foram fechadas, entendeu? Eu fiz uma coletânea de datas aqui, depois no finalzinho a gente cita essas datas aqui,
Sim. que é esse período do Getúlio, desde o golpe. É importante, né? Isso enfraqueceu muito as ordens maçônicas. Exato. Que, na verdade, vamos dizer, no Brasil se institucionaliza o comunismo a partir de 1922, com o PCB, né? Sim. Com a fundação do Partido do PCB. Daí tem a Coluna Prestes também, né? E existe um movimento, houve um movimento aqui também, como nos outros países da América Latina, né? Então, não emplacou, mas teve Não emplacou, mas teve, né? Prestes era militar também, né? Sim. Então, isso aconteceu dentro dos quartéis. Mas isso nós falamos, não sei se você lembra, no programa de Getúlio, nós falamos sobre os comunistas que estavam infiltrados dentro do exército, né? Eles estavam infiltrados sempre dentro da força militar. Então, não chegou a acontecer, mas houve esse movimento. E é interessante porque é uma coisa mundial, né? É uma coisa mundial, um movimento que aconteceu e não funcionou porque a questão do Estado, a economia de mercado, né, no meu ponto de vista, sempre é melhor você poder o mercado livre, né? Na questão do fascismo também existe controle do Estado. O fascismo também, tudo é mais Estado. Então, quando a pessoa fala assim, olha, vamos estatizar, nem sempre é comunismo, às vezes é o fascismo que está chegando ali. Porque existe um controle também. Sim, o mesmo controle, só que é do outro lado. Se voltarmos lá na teoria do Marx, ele queria a abolição do Estado. Mas não era possível. Não, é que daí não existe. Daí é o anarquismo, né? Daí é anarquismo. Aí é anarquismo. Isso, daí e o problema que eu vejo do comunismo, o fascismo, o nazismo, tem o controle da população. A população não pode fazer nada. Mas a nata da sociedade está lá, tomando vodka na Rússia, está tomando melhor vinho na Itália. Claro, com certeza. Né? Então, é essa disparidade, porque a parte do social, da igualdade que eles pregam, é só para os outros, não é para eles. Sim, existe não é para a cúpula dominante. É interessante isso que você falou, porque é bem isso mesmo. A cúpula tanto faz do poder esquerda ou direita, né, comunismo, o fascismo, ou extrema-direita também é a mesma coisa. Sempre tem uma vanguarda ali. Sempre quem está no poder está bem. Quem tá, mesmo no nazismo, os chefes nazistas tomavam os melhores vinhos e tal. Tem um livro sobre vinhos e queijos, o nome do livro é Vinhos e Queijos, sobre a ocupação da França, que eles esconderam os melhores vinhos porque os nazistas chegaram lá e eles queriam os vinhos, os melhores vinhos da França, os melhores queijos e tal. Então, porque eles tinham bom gosto, eles queriam comer bem, ficar bem e tal. E o povão que se dane, né? O povão vai trabalhar, massa de trabalho. Mas isso é desde a época de Roma, né? Sim, desde sempre. Pão e circo pro povo. Isso é desde sempre. Né? O interessante é que é notar e não tinha comunismo naquela época. Esses regimes autoritários, eles sempre vêm com a desesperança do povo, né? Claro. Não, daí vem um discurso fácil e as pessoas acreditaram, porque muitos viraram partido, se consolidaram e tiveram um apoio popular, né? Sim. Então, Mas isso é o mesmo problema que nós temos hoje na nossa sociedade, no Brasil, com a questão da religião também. As igrejas fundamentalistas também, neopentecostais fundamentalistas também é o mesmo problema. Eles querem se situar bem, que o fiel pague o dízimo lá e pronto. O pastor vai andar de carro zero e o fiel que anda de ônibus. Que dê um jeito de pagar o dízimo. Isso, mas ele vai lá e prega uma palavra bonita de incentivo. É o controle de massa, né? Na realidade, isso daí é controle de massa, né? Tanto faz aonde está. E a maçonaria, ela ficou situada sempre nesse meio, no meio disso daí, dizendo, olha, gente, não, precisa pensar, precisa fazer diferente e tal, né? Existem problemas dentro da ordem, mas ela basicamente é isso, né? Ela tenta fazer isso. E por isso que a maçonaria vira a mira de todos os regimes. De todo mundo. De todos os regimes. Todo mundo. Tanto da igreja quanto dos regimes fascistas, nazistas. É geral, entendeu? Porque se você tem alguém que diz que não é bom ter controle... Opa, então essa pessoa é minha inimiga, entendeu? Porque se eu estou querendo controle, né? Você diz, olha, é bom ler esse livro, eu digo, esse livro não é tão bom, pô, o Milton tá falando besteira, entendeu? Então vamos falar qual livro que é bom para ler. Falar sobre os livros que nós trouxemos aqui, né? Então essas histórias aqui, a gente leu alguns livros, né, para poder fazer isso aqui. Exatamente. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Ó. Maçonaria e satanismo. Não é relacionar a maçonaria com o satanismo, é justamente ao contrário, é desmistificar. Tanto que ele é escrito pelo padre José Benimelli, que é um dos maiores pesquisadores dentro da Igreja Católica da maçonaria. E não é maçom. Eu tenho um livro gigante dele lá em casa, que é 5 vezes esse aqui, que também é muito bom. O Vaticano. Então aqui ele fala não só sobre a perseguição da Igreja, mas fala um pouco sobre o comunismo, sobre o sistema do fascismo e do nazismo perseguindo. Exato. A Espanha. Aí da Espanha a gente parte para esse outro aqui, né? Esse é de Portugal. Não. Esse aqui eu comprei num sebo, está desmontando aqui. Muito bom. Muito bom esse livro aí. A história da franco-maçonaria em Portugal. Então, esse aqui conta bem a história lá
É que o pessoal tem uma visão errada, né? Eles acham que a maçonaria em Portugal tem a ver com o templarismo, com aquela coisa toda, Isso. mas eles foram muito perseguidos, né? Nas décadas de 40, 50, até 60, foram perseguidos mesmo. Exatamente. Foi proibido, na época a maçonaria era proibida em Portugal. Então, esse livro aí, para quem quer saber de Portugal, e também essa parte do comunismo, do nazismo, ele conta Entender aqui. melhor, né? Ó, quando nós falamos muito, né, dos judeus aqui do movimento sionista, os maçons, os comunistas e os judeus se uniram para dominar o mundo. Então esse livro aqui do Castellani, que fala sobre a herança judaica, também ele aborda bastante isso aqui e tenta explicar isso, que vem lá desde os protocolos dos Sábios de Sião, que a gente já fizemos um programa também. Que é muito bom, né? Muito bom o livro. Exato. Ou eu tenho lá o livrinho de bolso dos protocolos, sim. original lá. Se você ler, você entende aonde surgiu toda essa maluquice aí do sionismo e tal, né? Porque isso é uma maluquice. É de pessoas que vivem, sei lá, o tempo inteiro achando que existe uma conspiração no mundo. Sim. E elas devem viver assim nas vidas delas também, né? Em caso alguém está conspirando contra mim e tal. Né? Mas aqui no Brasil aconteceu isso na época de Getúlio, que é a mesma coisa. Quando eles foram contra os comunistas, dizendo que estavam dentro da maçonaria, usando o mesmo pretexto. E tem esse livro aqui, Maçonaria Brasileira, do Kenio Ismail. Ele também fala alguns pontos interessantes de alguns boletins do Grande Oriente do Brasil, principalmente na era do Getúlio Vargas. Isso. E nos anos 60, eu vi um boletim também do Grande Oriente do Brasil, falando sobre a proibição de se aceitar comunistas dentro do Grande Oriente do Brasil. Depois de 64, na Revolução de 64. Não, lá em 32. Então. Eu anotei alguns pontos aqui pra gente. É isso aí, Getúlio Vargas. Mas Getúlio veio Vargas. vindo, né? Veio vindo. Ó, então, desses livros aqui, eu filtrei alguns pontos interessantes pra gente falar aqui, que são datas, daí eu anotei para não esquecer. Então, num boletim de dezembro de 1892 do GOB, ele diz assim, ó, a maçonaria e o socialismo têm numerosos pontos de contato. Sim. E aí ele vai dizendo quais são os pontos e quais não são. Exatamente. Que é isso que nós tentamos abordar. Que é o que nós falamos, que até 1922, até a criação, o início da criação da União Soviética, perfeitamente, deve ter mesmo. A questão social, né, Álvaro? A questão justiça social e tal, e agora depois, daí disse, não, mas os caras pensam demais. Daí já na época do Getúlio, em 1932, Plínio Salgado fundou a Ação Integralista Brasileira, que começou a perseguir. E aí ele nomeia lá um chefe de Estado-Maior, o Olímpio Mourão. E é esse Olímpio Mourão que ele começa a planejar os golpes contra a maçonaria. Então ele vem dizer, ele faz todo aquele discurso novamente sionista lá dos protocolos. Maçonaria se uniu integralismo, né? Com o comunismo, se uniu com os judeus para dominar o mundo, então a gente tem que acabar com os comunistas. E aí que vem lá então o decreto do Getúlio Vargas, em 23 de outubro de 1937, que o governo federal proíbe as atividades maçônicas. Então, outubro de 37. Ou seja... Aí os Supremos Conselhos, o GOB, começa a se comunicar com o Getúlio Vargas, pedir para voltar, e só em janeiro de 38 que o GOB permite, que o Getúlio Vargas permite que ele volte a funcionar. Mas o GOB e algumas lojas, não todas. Sim, era controlado. Era controlado. E ainda, ele faz lá que eles controlam eles podem voltar a funcionar desde que eles ajudem o DOPS. Sim, nas imagina. pesquisas. Quer dizer, vai contra tudo que aquilo que nós falamos, né? E aí depois o GOB sai um decreto que ele tem que expulsar todos os comunistas da ordem. E aí são expulsos alguns mesmo que se declaravam comunistas, eles é obrigado a expulsar, porque o Getúlio estava em cima, né? Sim, não, e veio uma ordem, né? É um absurdo, mas veio, né? Não teve. E muito provavelmente foi nessa época que começou a entrar muitos militares da maçonaria. Sim, infiltrados, né? Infiltrados, para poder ver se eles estavam obedecendo às ordens mesmo. Políticos, né? Agentes políticos. Político. E isso enfraqueceu muito a maçonaria no Brasil. Nós gostamos sempre de falar isso daí. Esse enfraquecimento da maçonaria aconteceu também por causa desse tipo de infiltração que houve, né? Inclusive teve lojas no Paraná, tem documentos sobre isso, que foram atacadas pelo integralismo e teve que irmãos ficarem dentro das lojas dormindo, fazendo revezamento, armados, porque os caras queriam botar fogo nas lojas. Exatamente. Então isso aconteceu aqui no Paraná. E depois, então, aí o GOB faz uma homenagem para o Getúlio Vargas, claro, tem que agradar o chefe, já que ele está deixando a gente voltar. Isso em 9 de setembro, lá para comemorar a independência. E depois, no dia 8 de novembro de 39, ele autoriza a reabertura de todas as lojas. Mas com esse viés. Tinha que ajudar o DOPS e começou a infiltrar militares agentes políticos, dentro da coisa. Então, acho que é isso. É isso. Fechamos ali com um apanhado de todo mundo, de todos os países, e fechamos com o Brasil aqui. Palavra-chave, para quem precisa aí do certificado, é comunismo.
Comunismo, né, Maurício? Comunismo. Então, mandar um abraço aqui, para quem está nos assistindo aqui, o Johnny Senco Verli, que é nosso aluno na maçonologia lá, tá nos assistindo aqui. O Henry Pantaroli também, esse está sempre conosco. Então, um abraço, Johnny, um abraço, Henry. E obrigado a todos que nos assistiram. Maurício, Hamilton. No próximo programa a gente volta a se encontrar aqui para conversar um pouquinho mais com vocês. Um abraço, pessoal. Até nosso próximo programa.